Olá, meninas. Hoje estou aqui para trazer para vocês a segunda fase do nosso discipulado, né? Onde ali eu fiquei a semana toda, desde terça-feira, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, me dê aquilo que são muitos assuntos, muitos temas que eu ainda vou trazer. Mas eu pedi ao Senhor que me desse algo que necessitasse para agora, na vida de vocês, para agora. E o Senhor, então, começou a ministrar no meu coração várias coisas. Mas eu vou ser sincera que foi ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu sentei para poder fazer esse rascunho aqui desse discipulado. E ali convidei o Espírito Santo para sentar do meu lado e falei, vamos junto, Espírito Santo, vamos junto fazer. Porque eu não quero falar nada de mim, eu quero falar aquilo que o Senhor me ordenar falar. Então eu convidei o Espírito Santo e no mesmo instante ele começou a me dar palavras, estratégias para trazer para vocês aquilo que ele quer que cada uma de vocês aprenda por agora. Então eu quero aqui iniciar falando sobre a banana. A banana, se você for comer uma banana, você vai pegar ela, você vai ter que tirar a casca em camadas. Você vai descascar ela em camadas. Então, a banana aqui vai simbolizar a vida cristã, a vida de um caminhar no evangelho. Cada dia você vai aprender uma coisa que vai sair uma camada, como essa banana. É impossível você comer essa banana sem tirar a casca em camadas. Então, hoje vai começar a sair várias camadas da sua vida, porque eu creio naquilo que o Espírito Santo me entregou para me trazer para vocês. Eu gostaria, antes de tudo, pedir ao Espírito Santo em oração, que ele tome o lugar dele de honra neste lugar. Pai Santo, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor vem agora, Pai, contemplar a minha vida, Senhor, e a vida de cada uma das minhas irmãs. Pai, que esse grupo de discipulado, Senhor, que o Senhor levantou, Pai, que nasceu no teu coração, ó Deus, essa urgência, Pai, de ensinamento. Então, Senhor, que o Senhor me capacite, Pai. Senhor, se for para eu falar algo de mim mesmo, que o Senhor nem permita que esse vídeo vá ao ar. Pai Santo, Pai amado, venha administrar cada palavra, trazer aos corações entendimento diante da Escritura Sagrada. Espírito Santo, tome o teu lugar de honra. Sente-se aqui, Espírito Santo, e vamos juntos fazer esse discipulado em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, como eu havia falado, né? Hoje nós vamos tirar algumas camadas da banana, que significa uma vida espiritual. E nós vamos começar por fé. Hoje eu quero trazer para vocês eu quero trazer para vocês aprenderem os pilares da fé. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje eu quero trazer para vocês a fé de Hebreus 11:1. Né? Vai anotando. Eu peço a vocês que sentem-se, tenham tempo com Deus assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Coloque um foninho de ouvido, sente-se à sua mesa, ou não importa onde, no sofá ou na cama, mas coloque um fone de ouvido para você não se distrair. Pegue uma caneta, um papel, a sua Bíblia Sagrada, e pegue um copo de água. E também, se você quiser, pode pegar até um lenço de papel, porque eu creio que o Senhor, porque eu fazendo esse devocional, o Senhor, ele me tocou profundamente. Eu sei que vai tocar também vocês. Então, comecemos assim pela fé. Hoje eu vou trazer para vocês aqui 2 tipos de fé, que para mim são as principais, mas existem vários outros tipos de fé, tá? Depois, com o tempo, com o passar do tempo, vocês mesmos vão aprendendo sobre os tipos de fé existentes. Mas, na minha opinião, esses 2 tipos de fé, que é a fé emocional e a fé racional, são as principais. Então, em Hebreus 11:1, né, fala sobre a fé. O que é a fé? Então, a fé emocional, começando por ela, quer dizer que é aquela fé que nasce no coração,
que nasce sempre buscando sentir Deus, né? Eu tenho que sentir, então eu tenho que ter vontade de orar, eu tenho que ter vontade de ler a Bíblia, sabe? Aquela fé, assim, completamente emocional. E eu posso garantir para vocês que esse tipo de fé relacionada à fé emocional é infrutífero, porque ele vai estar condicionado ao que você está sentindo naquele momento, né? Às vezes você fala assim, eu não estou sentindo vontade de orar, eu não estou sentindo o Espírito Santo hoje. Eu estou num culto aqui abençoado, mas eu não estou sentindo a unção de Deus. Tá entendendo? Então, esse tipo de fé é uma fé perigosa. E você tem que saber o seguinte, que você sabe que Deus está com você, que Deus está agindo. E tudo que você precisa saber, você já sabe que é isso. Então, nós não estamos condicionados ao coração. Sabe por quê? Se nós ficarmos com a nossa fé condicionada ao que o nosso coração sente, minhas irmãs, a nossa fé vai ser tão volúvel quanto os nossos sentimentos, né? Porque nós não estamos iguais todos os dias, o sentimento ele é relativo. Mas o que você sabe, ele vai ser sempre aquilo que você sabe, pronto, que você aprendeu e que você sabe. Veja bem, você não precisa sentir Deus, tá? Para poder falar, eu vou orar. Você não precisa sentir Deus para dizer que você vai lá ler a palavra de Deus, né? O que você sente hoje, amanhã, você pode não sentir, né? Que eu tô falando agora sobre... Então, irmãs, quando eu digo que vocês têm que ter a certeza e o conhecimento da existência de Deus para que sua fé seja uma fé evolutiva. E se você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês pegarem a chave. Se você estiver triste, você vai saber que 1 mais 1 é igual a 2. Mas se você estiver alegre, aí você vai saber também que 1 mais 1 é igual a 2, tá entendendo? Então não importa o seu sentimento, o importa é que você sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Deus é espírito, por isso às vezes nós temos essa mania de ficar ligando ele a sentimentos, porque ele é espírito, a gente não vê, a gente não tem como tocar, a gente só tem como sentir. Então, por ter só como sentir, a gente liga ele a sentimentos e a gente acaba indo para essa fé emocional, essa fé que depende da gente estar ali vendo e sentindo Deus, sendo que Deus existe e a gente sabe. Então, vamos agora para a nossa fé racional. A fé racional está em Romanos 12:1, fala sobre uma fé racional que é baseada em conhecer a Deus. Saber que você precisa estudar a palavra de Deus. É o andar direto com Deus, ter intimidade com Ele. E mesmo que você não sinta, você tem certeza que Ele está lá, que Ele está contigo. Entendeu? Então essa é a fé racional. É você saber que você sabe. E ponto. Então são esses dois tipos de fé que eu queria trazer para vocês. Não espere sentir vontade, porque a vontade não vai vir. Um dia ela vai vir, outro dia não. Você tem que pensar que você precisa fazer, porque você sabe que é assim. Você sabe o comando, você sabe a direção. Então é sobre isso, amadas. E eu quero deixar para vocês também aqui 4 pilares da fé cristã. Talvez exista até mais pilares, né? Mas eu peguei 4 que eu acho assim os mais importantes, né, no momento, que são o pilar número 1, que é a crença em Deus, o pilar número 2 é a importância da Bíblia e o pilar número 3, a centralidade de Jesus Cristo e a número 4, a ação do Espírito Santo. Então, como eu disse agora, é a crença em Deus, né? Então, nós temos que acreditar que existe um Deus soberano, um Criador, que está sobre todas as coisas.
e que tudo foi criado e feito ao comando da voz dele. Nós temos que crer nisso. E sobre a importância da Bíblia, igual eu falei no outro devocional, a Bíblia, ela é o nosso manual. Se nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Então, ela que vai nos trazer clareza naquilo que precisamos. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, tem aqui uma cachoeira, tá vendo? A palavra de Deus, ela é igualzinha essa cachoeira, ó. Ela se renova todos os dias. Porque essas águas que caíram aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Elas jamais vão voltar para cá para cair de novo. Ela já vai para outro curso, para outro rumo. Assim é a palavra de Deus. Toda vez que você lê, você vai ter um tipo de entendimento. O Senhor vai te levar a vasculhar coisas que você nem imaginava que estava naquele texto ali. E você vai começar a enxergar por este lado. Ela é um manancial de águas vivas, como essa cachoeira aqui, ó. Como essas águas aqui, tá vendo? Ela é isso, a palavra de Deus. Ela se renova. Ela se renova todos os dias. Então, o que você precisa aprender sobre a importância da Bíblia é isso, que é a palavra de Deus. E a centralidade de Jesus Cristo é você reconhecer que Jesus, ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é a ponte que nos liga diretamente ao trono de Deus, porque é através do sangue dele derramado naquela cruz que nós tivemos direito de sermos adotados como filhos. Porque antes nós não tínhamos esse direito, mas Jesus veio e ele nos deu esse direito. Então a cruz ela é assim e ela é assim. Aqui, ó, nós com Deus e nós com nossos irmãos, que é aqui, ó. Entendeu? Então, nós devemos ter sempre isso, que sem o sacrifício de Jesus, nós não seríamos nada. Nós estávamos exterminados, fulminados. E é pela graça dele e a misericórdia do sangue dele que nós temos ligação direta a Deus. Porque o véu se rasgou. Todos sabem que quando ele foi crucificado, o véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Agora eu quero falar com vocês, irmãs, sobre 3 estágios para a confissão da fé. Ah, irmã Nalva, mas então a fé tem que confessar a fé? Tem que confessar a fé. Confessar é o quê? É você falar com sua boca. É você proferir palavras, deixar as palavras saírem. Porque mais para frente, quando nós chegarmos em maturidade espiritual, eu quero trazer para vocês sobre o mundo espiritual. E vocês vão entender muitas coisas a partir daí. Porque no mundo espiritual, a palavra, ela que decreta tudo. Tanto palavras de bênção, quanto palavras de maldição. Então, por isso nós temos que vigiar nossos lábios. Nós temos que ser vigilantes para falarmos só aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então, em Romanos 10, 9, até o versículo 13, fala sobre aceitar Jesus, né? Sendo que é ele que tem que nos aceitar, mas ok. Aí nas igrejas tem sempre assim os apelos, né? Quem quer aceitar Jesus, né? Então, ali, quando você levanta sua mão e você diz, eu quero receber Jesus na minha vida, você está confessando Jesus, você está declarando publicamente que aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Então, nessa confissão pública, você já foi aceito como filho. E o seu nome, olha que lindo, que maravilhoso, o seu nome será escrito no livro da vida. Porque tem um livro da vida, que a palavra de Deus fala do livro da vida. Então, o seu nome vai ser escrito lá no livro da vida. Então, eu falo para vocês, eu não sei qual estágio que está de conhecimento de cada uma de vocês aqui do grupo, mas se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que quer caminhar, aceite Jesus.
Pode ser numa live, pode ser no telefone com alguém orando por você, mas faça essa confissão para alguém, dizendo: eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E a partir daí, você é uma filha de Deus. E seu nome está escrito no livro da vida. O segundo estágio de confissão de fé é no batismo nas águas. Então, antes disso, só um minutinho, eu quero aqui contar para vocês um pequeno testemunho sobre essa parte do estágio 1 aqui, né? Que é aceitar Jesus. Quando eu fui para a igreja, eu era pequena, eu era criança, e minha mãe nos levou a todos. Nós somos 7 irmãos. Nós fomos todos para a igreja junto com a minha mãe. E aí, a minha mãe ali, nesse ato, publicamente, ela levantou a mão dela, aceitou Jesus, ela teve uma vida transformada. Mas eu não me lembrava de eu ter aceitado Jesus. Eu passei pelo batismo, já tive o batismo do Espírito Santo, mas eu não lembrava de eu ter feito esse ato, né, profético de aceitar Jesus, essa confissão de fé. Então, um dia, eu estava congregando em certa igreja e eu falei para o pastor, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu tô sentindo vontade de aceitar Jesus, porque eu não me lembro se eu aceitei Jesus. Acabou que eu embalei junto na fé da minha mãe ali, e eu fiz a minha confissão de fé. E eu quero aceitar Jesus, pastor, como meu único e suficiente Salvador. E aquilo ali soou assim, meio que loucura, né? Mas o pastor me entendeu. E nós estávamos numa live, né? E aí ele ali naquele momento, eu falei para ele de novo, falei: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu não lembro se eu aceitei Jesus quando eu era criança. E ali esse pastor, ele orou por mim e ele fez eu falar com meus lábios, né? Que eu, Nalva, aceito o Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida. E que, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Sabe? E eu fiz isso na live. E eu me emocionei tanto nesse dia, eu chorei, eu sou muito chorona, né? Vocês já perceberam. E eu chorei tanto, sabe? Porque foi tão emocionante para mim, porque pelo que eu me lembrava, é a primeira vez que eu tinha feito a minha confissão de fé. Mas eu fiz, graças a Deus, eu fiz a minha confissão de fé. E eu fiquei muito feliz depois disso, sabe? Então, a primeira confissão, né, de fé está em aceitar o Senhor Jesus como o único, como o suficiente Salvador da sua vida. E o segundo estágio está no batismo nas águas, porque quando você confessa Jesus, você começa uma caminhada no Evangelho, você precisa selar ali sua fé, você vai selar ela com o batismo nas águas, né? E eu tenho algo muito forte para dizer sobre isso também, porque quando você faz esse ato, você ali, está escrito em Atos 2:38, que é a remissão, né? É a conclusão da sua fé, né? Ali é a sua purificação. Quando você é imergido naquela água, você está sendo purificado. Então, eu quero dizer para vocês aqui que a sua fé ali vai ser concluída com sucesso, quando você passa pelas águas. Ai, Manalva, mas eu já fui batizada na igreja católica quando eu era bebê. E você lembra? Eu também já fui, mas eu não lembro. E Jesus, quando ele passou aqui nessa terra, qual foi o batismo que ele nos ensinou? Qual foi o batismo que Jesus deixou para nós, né? Então, o batismo, ele é o sinal de arrependimento e mudança de vida. Quando você imergir nas águas, significa que você está morrendo para o seu eu, para as coisas mundanas. E quando você submergir daquelas águas, significa que agora você vive para Cristo, que agora você é nova criatura. Então eu quero dizer para vocês aqui, quando João Batista, ele estava ali, né, pregando o evangelho de Jesus, ele dizia sempre: está vindo após mim um
que esse eu não sou digno nem de desatar a sua sandália, porque ele é o Salvador. E a palavra do Senhor continua dizendo que o João Batista estava ali, fazendo ali o sermão dele, ali, aquele povo, aquela multidão, acompanhando ele. Quando de repente ele viu Jesus se aproximando e o Espírito Santo testificou dentro dele, aleluia, que ali estava vindo o Salvador, Jesus Cristo. E Jesus chegou perto dele na humildade de Jesus, que nós sabemos que era. Jesus então falou para ele: João, eu preciso que você me batize. Ai, irmãs. E João Batista falou: Senhor, como eu vou batizar o Senhor? Eu que tenho que ser batizado por ti. Tamanha era a grandeza do reconhecimento de João Batista na pessoa de Jesus. E então Jesus disse: não, você vai me batizar para assim concluir, né, o ministério do qual eu e você fomos chamados. E aí a palavra do Senhor fala que ele levou Jesus ali naquele rio. E ele ali batizou Jesus. Quando ele batizou, que Jesus levantou e submergiu daquelas águas, veio o Espírito Santo ali sobre a vida de Jesus, em formato de uma pomba. E ali Jesus, ele recebeu então ali o Espírito Santo, para ele começar então ali o ministério dele. Porque Jesus começou o ministério dele com 30 anos e ele foi morto com 33. Foram 3 anos, assim, super intensos de ensinamentos de Jesus nesse mundo. Mas para a preparação dele, para ele começar o ministério dele, ele teve ali o Espírito Santo sobre a vida dele, em formato de pomba. Que eu quero dizer para vocês sobre agora o terceiro, né? O terceiro estágio, que é o batismo no Espírito Santo, irmãs. Então, presta atenção, em Atos 2:4 fala, né, sobre ali, quando teve aquele Pentecoste ali, né, que todos ali começaram a falar em línguas e cada um entendia o que o outro estava falando, e foi aquele mistério, né, que a gente sabe, a gente que conhece, né, o que é um batismo no Espírito Santo, a gente sabe que é mistério de Deus, que não é nada humano, que não tem como entender, que nenhum entendimento humano vai entender a grandeza que é uma manifestação do Espírito Santo. Hoje em dia, esse batismo do Espírito Santo, às vezes, fica até meio banalizado por certas igrejas, né? Que assim, exageram, né? Porque nada é com exagero, irmãs. Nada precisa de exagero. O Senhor Jesus, ele era tão tranquilo, tão manso, tão calmo, sabe? E nós devemos pegar isso para nós, né? Essa calma, essa paz, né? De transmitir essa paz. Não precisa daquele furacão, né? Que hoje em dia muitas igrejas estão fazendo. Não que eu tenha nada contra. Não tenho nada contra. Mas hoje nós temos que ter o discernimento do Espírito para saber, para ser ponderado. A palavra do Senhor fala que o profeta, ele tem domínio sobre o Espírito. Então, se o profeta, que somos nós, temos domínio, nós temos que ter controle, né? Nós temos que ter controle. É tudo com ordem, com decência, com ordem, na casa do Senhor. Então, veja só, o batismo do Espírito Santo, quando Jesus, ele morreu, no terceiro dia, ele ressuscitou. E aí, quando ele se apresentou ali para os discípulos dele, foi uma coisa linda. Porque ali teve uns que acreditaram, outros que não, mas no fim todos acreditaram, porque viram as marcas nas mãos, viram que ele morreu e ele ressuscitou. E ali foi uma coisa linda, mas Jesus fez um pedido, falou: olha, eu vou. Então Jesus falou ali para os discípulos dele: não saiam daqui, porque eu vou para o Pai. E quando eu chegar lá no Pai, eu vou pedir a Ele para que mande o Espírito Santo para ficar com vocês. Então Jesus fez essa promessa ali para os discípulos e deu a ordem: não saiam daqui antes de eu mandar o Espírito Santo.
Por quê? Porque depois que o Espírito Santo vier, vocês estarão preparados para fazer o quê? O evangelismo, para sair para as nações pregando a palavra. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela se torna limitada, né? Ela humanamente não consegue fazer essas coisas, mas com a ajuda do Espírito Santo ela consegue. Então aconteceu que Jesus foi para o Pai. E quando chegou lá diante de Deus, né? Isso eu imaginando, que eu imagino muito. A Bíblia para mim é assim, eu já cansei de falar isso. Muitas irmãs que me conhecem sabem que a Bíblia para mim ela é como ela é cinematográfica. É como se fosse um filme. Todos os livros para mim é como se fosse um filme. E eu imaginando, né, na minha mente limitada aqui, Jesus chegando ao Pai, né? E quando o Pai viu Jesus se aproximando, né, com as mãos feridas, e aí o Pai, né, deve ter ficado triste, lógico, né? E aí Jesus então falou: Pai, eu tenho um pedido a fazer. Mande o Espírito Santo para ficar lá com os meus amigos. Mande o Espírito Santo. E eu, na minha imaginação, tá, irmã? Eu tô aqui conjecturando. Na minha imaginação, Deus falou: meu filho, como que eu vou mandar o Espírito Santo? Olha o que eles fizeram com você. Filho, se eu mandar o Espírito Santo, eles vão maltratar o Espírito Santo também. Eles vão fazer maldade com o Espírito Santo. Eles não vão acreditar no Espírito Santo. Olha o que fizeram com você, meu filho. Mas aí Jesus falou: não, Pai, eu prometi que o Senhor mandaria o Espírito Santo, Pai. Por favor, mande, Pai, o Espírito Santo. Porque Jesus sabia como ele veio ao mundo. 100% carne, 100% homem. Ele sabia que se Deus não tivesse mandado o Espírito Santo, aquelas pessoas não suportariam. Aqueles discípulos não iam concluir ali o ministério. Porque aí quando o Pai falou: então tá bom, eu vou mandar o Espírito Santo. Mas só que tem uma ressalva. Todo o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão. Porque Deus entendia que assim como fizeram com Jesus, poderiam fazer com o Espírito Santo. Então hoje nós aprendemos que nós não podemos jamais pecar contra o Espírito Santo. Porque é um pecado sem perdão, irmãs. Assim está escrito na palavra de Deus. Então, olha só. Digamos que o batismo do Espírito Santo seja um bônus, né? Um presente de Deus e de Jesus para nós. É um bônus. É algo que nós temos que agarrar com toda a nossa força. Que é essa presença gloriosa, aleluia, do Espírito Santo. Não há nada que se compara a essa presença doce do amado Espírito Santo. E aí, quando nós temos esse presente, esse bônus, nós temos que fazer uso dele. Ai, irmãs, eu sou muito chorona, eu me emociono muito falando dessas coisas. Porque eu sinto a presença dele aqui. E quando alguém é batizado no Espírito Santo, ele nunca mais será o mesmo. Pensa numa transformação. É quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe esse amigo, companheiro. Há uma mudança genuína, de dentro para fora. Uma mudança de entendimento de tudo, de atos, de tudo. E quando você, minha irmã, nós estamos aqui, né? Quando você for batizada no Espírito Santo, ou se você já é batizada no Espírito Santo, não se deixe enganar. Batismo no Espírito Santo não significa falar em línguas. O batismo no Espírito Santo, irmãs,
é a presença, é uma transformação, é uma coisa que queima dentro da gente, é uma coisa linda. Às vezes existem muitas pessoas que foram batizadas, mas não falam em língua, não tem nada a ver, sabe? É tranquilo. Não precisa ser assim. Por quê? Porque o falar em línguas, sem ter quem interprete, serve somente para a edificação da própria pessoa, do próprio profeta. Existem variados dons do Espírito Santo. E eles estão distribuídos para aqueles que buscam. Eles são disponíveis, disponibilizados. Somente para aqueles que buscam. Mas o toque da presença dele é inagualável, inagualável. Quando você é batizado no Espírito Santo, você logo vai saber. Porque você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Você logo vai entender. Fui batizada com o Espírito Santo. Mas a pessoa também não é batizada no Espírito Santo assim, ó. Tá, fui batizada. Não, é todo um processo de oração, sabe? De quebrantamento. O que é quebrantar o coração? É você reconhecer que você não é nada sem Deus. Que você não é nada sem a Trindade Santa na sua vida. É reconhecer que você é fraco, que você é humano, que você não pode nada com a força do seu braço. É você reconhecer a soberania do Senhor. É você dizer assim, Senhor, eu não consigo, eu sou muito pequeno, mas o Senhor é grande. E quando você começa a adorar, o que é adoração, irmãs? Adoração é você dizer, glória, glória, aleluia, santo, santo é o Senhor, exaltado é Deus, poderoso, onipotente é o Senhor. Esse tipo de frases são adorações ao Senhor. Eu costumo até dizer que o batismo no Espírito Santo é um fogo que vem do alto na nossa vida, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, o fogo vem do alto e essa pessoa, que é o Espírito Santo, ele habita em nós. Que na palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. Ele, como Espírito, ele precisa de um corpo. E quem é esse corpo? Nós somos a morada dele aqui na terra. E eu quero dizer para vocês que quando você for buscar o batismo no Espírito Santo, irmãs, se despida, eu não sei nem se é essa palavra certa, mas tira tudo de você, tira tudo. Tudo que você imagina que é do seu eu, tira tudo. E fala para Deus, reconhecendo a soberania dele. Você tem que falar, você tem que mandar glória para o céu. Quando você manda glória para o céu, a glória de Deus desce na sua vida. É assim que funciona. Não adianta você querer ser batizado no Espírito Santo com a boca fechada. Não vai acontecer. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Entra para o seu quarto, fecha a porta. Fecha a porta. E ali tem a sua intimidade com Deus. E você começa a pedir. Espírito Santo, eu quero que o Senhor me batiza. Eu não sou nada sem ti. Eu preciso de ti. Me batiza. O Senhor é glorificado. O Senhor é exaltado. Glória, glória, aleluia. E vai mandando. Glória, glória, aleluia. E vai mandando. Vai mandando glória para cima. Glória para cima. E quando você vê, minha irmã, você vai se sentir uma presença nesse seu quarto, nessa sua vida, que você vai falar, a irmã Nalva tinha razão. É algo inexplicável, que ninguém tem palavras para explicar o que é receber o Espírito Santo na vida. Então é sobre isso, irmãs, sobre o Espírito Santo. E agora eu quero passar para a próxima fase, próxima etapa, que são os dons do Espírito Santo. Olha como esse bônus é recheado. Esse presente que Deus nos mandou do céu, ele é recheado. Ele é recheado de quê? De dons, de frutos. Você está entendendo, irmã? Olha só, quando você recebe ali o batismo no Espírito Santo, aí você já automaticamente já recebe alguns dons, né? E outros você tem que buscar, pedir.
E aí são poderes, os dons são poderes extraordinariamente dados pelo Espírito Santo. Que são, eu pontuei aqui 7, né? Mas existem pessoas que falam que tem mais, mas eu conheço 7, assim, principais. Que é a sabedoria, que é o entendimento, o conselho, o conhecimento, a piedade, a ciência e o temor de Deus. Quando você adquire esses 7 dons do Espírito, você já consegue a dominar a sua carne, você já consegue a enxergar além do que seus olhos carnais possam ver. Porque nós temos uma visão limitada de ser humano, que nós conseguimos olhar aqui, aqui e aqui, sem virar a cabeça, né? Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele consegue olhar aqui na frente, aqui desse lado e aqui atrás. Ele consegue ver tudo, porque ele é Espírito. Nós não, nós somos limitados. Então, nesses 7 dons aqui que eu trouxe para vocês, tem um dom aqui que eu tenho buscado muito de Deus. Todos os dias eu busco, que é a sabedoria. Porque quando você é uma mulher sábia, você vai conseguir dirigir o seu lar. Você vai conseguir ter palavras de sabedoria para as pessoas. Você vai conseguir ter sabedoria no lugar que você entrar, para você falar na hora que tem que falar. Então, esse dom de sabedoria eu tenho buscado todos os dias na minha vida. Porque o dom do entendimento também eu busquei e Deus me deu, porque hoje eu tenho entendimento. O que é o dom do entendimento? É quando você pega aqui, ó, a palavra de Deus e você consegue entender o que está falando aqui dentro. O que cada versículo está falando, você consegue entender. Então, esse é o dom do entendimento. Para a glória de Deus, esse dom eu recebi. Mas vocês podem buscar, se vocês não têm ainda, que Deus ele vai dar, porque isso é um bônus, é um presente do céu para você e para mim. E quando você tem também o dom do conselho, irmãs, quantas vezes a gente vê pessoas dando conselhos na carne, conselhos que não agregam em nada, conselhos que às vezes até... Eu estava aqui falando sobre o dom também do conselho. Quantas vezes nós vemos pessoas dando conselho a outras na carne? Conselhos que não agregam em nada, conselhos que às vezes até destroem a vida da pessoa. Mas esse também é um dom que nós temos que buscar no Espírito Santo, para que nós tenhamos bons conselhos para dar para nossos irmãos que vêm até nós pedindo conselho. Porque se a pessoa do mundo for dar um conselho, não vai ser um conselho do Espírito Santo, vai ser um conselho mundano, vai ser um conselho que não vai abençoar, que não vai agregar. Mas quando o conselho vem de uma pessoa que tem os dons do Espírito Santo, esse conselho vai ser um conselho abençoador. E tem também o conhecimento, né, e a piedade, tem a piedade também. O conhecimento e o entendimento é mais ou menos a mesma coisa. O entendimento, igual eu falei, né, é entender aquilo que você vai ler. E o conhecimento é você conhecer. Você conhecer, né, da palavra de Deus, você conhecer do Evangelho. É você ter conhecimento das coisas. É você não ser uma pessoa que não tem conhecimento de nada. Que às vezes a pessoa vai te fazer uma pergunta, você vai passar vergonha, que você não conhece, você não sabe, você não procurou aprender. Mas o Espírito Santo, ele tem esse dom também para dar, esse presente precioso para dar. Basta somente buscar. E tem a piedade, né? Que é a compaixão, né? Então, eu costumo até dizer, né? Que às vezes existem religiões aí que nem professam o nome de Deus, e existem pessoas mais caridosas do que os crentes, né, em Jesus, do que as pessoas que são evangélicas. Então, isso assim, às vezes, isso dói, sabe? De ver que lá fora, pessoas que não
professam a fé que a gente professa, que serve a outros deuses, são pessoas extremamente caridosas, enquanto a nós não somos pessoas que fazemos caridade. Algumas, né, que eu quero dizer, não estou aqui generalizando, é algumas. E o que eu quero dizer com isso? Que isso também é dom. Piedade e compaixão também é dom. Mas eu quero também ressaltar outra coisa. Essas religiões que eu estou falando que são caridosos, eles fazem isso também porque eles acreditam que através da caridade deles, eles vão ser salvos, né? E a gente que é conhecedor do Evangelho, a gente sabe que isso não tem nada a ver. Nós não vamos ser salvos pela nossa caridade, pelo que nós damos para alguém. Nós vamos ser salvos quando nós aceitamos Jesus, quando nós fizemos a nossa confissão de fé, quando o nosso nome está escrito no livro da vida, aí nós já estamos salvos. E o resto vai ser só bônus para acrescentar nessa salvação redentora de Jesus. E fala aqui também sobre a ciência, né? Que também é um dom, né? E o que é a ciência? A ciência é tudo isso. A ciência é tudo isso. É de você não conseguir entender cientificamente o que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Então, ciência nenhuma no mundo, ciência nenhuma tem como explicar essa paz que o Espírito Santo traz na vida daquele que busca o batismo com ele. Então, o final, sim, fala do último aqui, que é o temor de Deus, né? Esse temor de Deus aqui é o princípio da sabedoria, tá lá em Provérbios 9:10. É o princípio. Ou seja, se você não tem temor a Deus, você não consegue mais nada nessa caminhada. Porque isso aí é o princípio. E também é dom. Porque é dom. Porque quanto mais você buscar, mais temor você vai ter. E Deus agrada. Deus agrada. Então agora eu quero falar para vocês sobre os frutos do Espírito. Eu falei dos dons acima. Agora mesmo eu falei dos dons, agora eu quero falar dos frutos. Os frutos do Espírito Santo. Está em Gálatas 5:22, né? Que são 9 frutos que eu vou passar para vocês aqui agora. Que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ah, irmãs, quanto desses dons você precisa buscar? Fala aí para mim. Porque eu vou falar para vocês, essa da mansidão e do domínio próprio é a que mais pega nos crentes. Porque tem pessoas que não é nada manso. Tem pessoas que não tem um pingo de domínio próprio. Então, que nós venhamos buscar do Senhor esses frutos e paciência, ser amável com o nosso próximo, não ser pessoas ásperas, pessoas que têm tolerância zero, ser pessoas com amabilidade no coração. E você só vai receber e conhecer os frutos e esses frutos, né, que são 9, e esses dons que são 7. Só vai conhecê-los a partir do momento que você receber o Espírito Santo na sua vida. Então, você tem que buscar com todo o seu ser, com toda a força da sua alma por esses dons e esses frutos. Mas, abre aspas, eu sempre digo uma coisa, que eu conheço pessoas que não são evangélicos, que não caminham, né, não professam a mesma fé, mas que têm muitos desses frutos aqui que eu li agora. São pessoas assim que têm assim, um domínio próprio, têm uma paciência, uma alegria de viver, tanto amor no coração, que eu falo, esse aí é crente sem saber. Porque existem pessoas que nascem com esses frutos, que nascem. Então, se você não tem, se você não nasceu, assim como eu também não nasci com a maioria deles, busquei e busco até hoje, busco muito, vamos buscar, vamos para cima, como diz a Damares.
mas busquem com toda a força do seu ser, porque Deus, ele vai te dar, porque é de graça, é uma graça de graça, é algo que é um presente, entendeu? Para você. Então, olha só, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, eu já tinha até falado sobre isso, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa, e ele está desde o começo da fundação de tudo. Ele estava ali junto, né? Quando Deus ali falou, né? Haja luz, estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estava todos três juntos. Eles são uma trindade, uma unidade de três em um. Eles pensam a mesma coisa, eles falam a mesma coisa. Só que cada um deles age de uma forma no nosso ser, né? Porque nós temos aqui Deus, né? Que é demonstração de amor. Nós temos Jesus, né? Que é aquele que nos salvou, né? Que deu ali a vida por nós. E nós temos o Espírito Santo, que é esse, que habita em nós, que nos ajuda. Que quando você peca, ele fala, filha, você pecou. Isso aqui não tá certo. E você sente que ele entristece dentro de você. E você vai pro joelho e você fala, me perdoa, Jesus, me perdoa, Senhor. Eu pequei, me perdoa. Então, esse Espírito Santo é esse que habita em nós, né? A Trindade Santa na pessoa do Espírito Santo habita em nós. E ele é nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador, nosso intercessor e nosso auxiliador. Olha quanta coisa boa, né? O Espírito Santo é para nós. A palavra do Senhor fala que nós não sabemos nem orar, nem pedir, nem orar. Ou seja, imagina, é Ele que pega a nossa oração, transforma as palavras para fazerem palavras aceitáveis diante de Deus. E Ele pega essa oração e leva até o trono da graça. E ali Deus recebe essa oração. Mas é tudo através dele. E a palavra do Senhor afirma que haverá tempos difíceis nessa terra. Eita Jesus! Haverá tempos difíceis em que o Espírito Santo será arrancado dessa terra. Ah, irmãs, eu fico assim, pensando, meu Deus, o que será da humanidade se o Espírito Santo sair dessa terra? Porque hoje, com o Espírito Santo aqui, a gente vê que o amor de muitos esfriaram. A gente vê as maldades nas pessoas. São tantas maldades com o próximo. São tanta intolerância. E nós temos o Espírito Santo ainda. Mas a palavra de Deus fala que ele será tirado nos últimos dias. E eu já imagino só treva, só treva. Porque sem o Espírito Santo, amadas, não dá para viver, não dá para viver. É Ele que nos capacita a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida alinhada no propósito daquilo que Deus chamou nós para fazermos. É Ele que nos ajuda. Ele às vezes nos embala aqui, ó, nos braços. Já aconteceu comigo, dele me embalar nos braços, assim, ó, no momento de grande tristeza da minha alma. Ele me embalou nos braços, o Espírito Santo. Me carrega no colo. É esse Espírito Santo que um dia a palavra do Senhor fala que vai ser tirado de nós. Então, irmãs, não espere acontecer. Busque agora com toda a força da sua alma, pelo Espírito Santo, pelos dons dele, pelos frutos dele. Porque nós só temos uma vida e é essa, que é muito passageira. Mas tudo que nós fizermos nessa vida será garantido para a nossa eternidade na glória. Tudo que você fizer aqui não garante nada para você aqui. Dinheiro, riqueza. Ai, irmãs, nada disso você vai levar. Você vai levar somente aquilo, ó, que o Espírito Santo te ajudar a guardar no seu coração, na sua mente. É isso. Então busque enquanto se pode achar.
agora eu vou entrar com vocês, né? Já que vocês aprenderam aqui, né? Que você já é justificada em Deus, né? Justificada em Jesus. Depois de aceitar Jesus, batizar nas águas, receber o batismo no Espírito Santo. Então agora você vai começar uma nova jornada. E se prepara. Sabe aquele filme? Aperte o cinto que o piloto sumiu? Aqui eu quero dizer para você, aperte o cinto, que o Senhor vai falar. E vai falar, porque Ele falou comigo. E tudo que eu escrevi aqui, ó, tá tudo aqui, ó, meu rascunho, tudo aqui. E tudo que Ele falou comigo, a palavra de Deus, que é aquela espada de 2 gumes, ela corta de um lado e do outro. Ela foi para você, que eu vou passar aqui agora, e foi também para mim. E eu quero dizer para vocês, nessa jornada que vai começar agora, nós vamos fazer aqui, não dá para fazer completo, né? Porque senão vai ficar muito cansativo, mas eu vou dar início a um detox da alma com você. E preste muita atenção. Porque no mundo nós passamos tantas coisas e aflições que ficam as cargas em nossa alma, feridas, né? E hoje você vai aprender a trocar com Jesus o seu fardo pesado pelo jugo dele, que é suave e leve. Porque ele te faz esse convite lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus fala. Irmãs, eu tenho aqui hoje 2 temas fortíssimos. Eu falo que é forte porque eu escrevi chorando para ensinar vocês. Lembra no início do vídeo quando eu falei que eu pedi ao Espírito Santo que me trouxesse nas prioridades da lista de temas o que vocês precisavam já para agora? É sobre isso. E nós vamos começar aqui em Romanos 12, versículo 2, onde fala da cura da alma. A cura interior é a renovação da nossa mente. Cura interior é a cura das feridas emocionais e o processo da conscientização da nossa situação, né? Como uma pessoa ferida. Vou até beber água. E essa cura, irmãs, ela tem que acontecer durante esse processo de caminhada. Porque agora que você está enraizado em Cristo, que você entendeu que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que você entendeu que você tem o Espírito Santo dentro de você, você agora precisa conectar as pessoas certas, para as quais você pode confessar sobre as suas feridas. Feridas curadas são feridas confessadas. Já deixo adiantado aqui para vocês. Por quê? Porque ali, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai trazer uma clareza sobre toda a situação. E quando você é tratada nessa cura, você recebe uma espécie de chave para curar também todas as outras enfermidades no seu corpo físico. E assim você ter total libertação em todas as áreas emocionais. E lembre-se, Deus quer que sejamos totalmente curadas. Totalmente. E aqui eu tenho uma pergunta para perguntar para você. Onde está a ferida da sua alma? O que fez
acontecer essa ferida na sua alma? O que aconteceu no decorrer da sua vida que abriu essa ferida, que hoje você olha, você ainda chora, você ainda lembra? Irmãs, são feridas que ainda não cicatrizaram, essas feridas que doem. Mas o Senhor hoje tem um convite para você. Vinde a mim. Oh, aleluia. Vinde a mim. Filha, eu tô aqui. Ele tá falando para você. Traga para mim. Vou trocar com você. Eu pego. A gente tem mania, sabe, irmãs, de carregar, sabe, fardos desnecessários. Porque nós temos para quem entregá-los. E às vezes você coloca uma mochila aqui, ó, de decepção, de angústia, de falta de perdão. Vai pôr aqui um monte de carga. E quando você olha, você já não consegue caminhar, você estagna. Você não consegue ver o horizonte, sabe? De tamanho peso da sua carga, da sua alma que você está carregando. Mas hoje ele te chama. Troca com ele, troca com Jesus. Você vai ver que o fardo dele é suave e leve. O jugo dele é suave e leve. Eu tenho aqui, sabe, um pequeno testemunho. São duas coisas, sim, mais lactantes que aconteceram na minha vida em relação a essa cura da alma. Uma delas foi o relacionamento com meu pai. Quando nós éramos pequenos, eu e meus 6 irmãos, que nós somos 7 na minha casa, nós nunca tivemos o nosso pai presente, nós nunca tivemos ali, sabe? Eu vou dar assim esse pequeno testemunho para vocês entenderem das origens, onde surge essa dor na alma, sabe? Essas feridas. E a gente nunca teve o nosso pai presente, para dizer assim, é um pai que fazia um carinho, um pai. Eu não lembro da minha infância inteira do meu pai me dar um abraço, e quanto menos um beijo, não me lembro. De pegar a gente no colo, de fazer algo com a gente, ele nunca fez. O meu pai, ele tinha que trabalhar para sustentar a casa, a gente veio de família assim, de origem muito humilde. E ele trabalhava muito, então ele trabalhava de motorista de ônibus, né? Trabalhava a noite toda, chegava de manhã para dormir, para a noite de novo ele ir viajar para outro canto. Então eu me lembro que o meu pai, quando ele chegava em casa, nós 7, nós escondíamos dele. Nós não tínhamos prazer de receber o nosso pai em casa, porque o nosso pai, ele chegava, muitas das vezes ele passava antes num bar para beber, e ele chegava muito alterado, e ele já chegava dando cocão, e essas coisinhas na cabeça assim, é o que chama. E ele dava com a pontinha dos dedos dele assim, mas bem forte, sabe? Que doía muito, muito mesmo. Então, quando meu pai chegava em casa, a gente escondia. A gente não tinha prazer. Oh, o papai chegou, não tinha esse prazer. Porque ele chegava já fazendo isso com a gente. Eu costumava dizer que lá em casa a gente nunca precisou de ninguém para fazer bullying conosco. Nunca. Porque todos os bullies possíveis eram feitos pelo nosso pai. O nosso pai, ele colocava apelido em nós. Apelidos mais horríveis que vocês possam imaginar. Eram os apelidos que ele colocava em nós. E ele assim, quando ele saía para beber com os amigos dele, o cachaceiro, pior que tivesse no bar, aquele lá, ele falava, para humilhar a gente, ele falava: "Ô, fulana, você é a namorada do fulano de tal, daquele cachaceiro que era o pior do bar." E ali a gente, ali de criança para adolescente, a gente chorava, sabe, quando ele falava isso. E a gente chorava e falava, né? Não sou namorada dele, não. E ele ria, ele dava gargalhada. O prazer dele era ali, sabe, espizinhar, gente. Era o prazer dele, que ele dava gargalhada.
Ele chegava em casa, meu pai sempre teve uma voz muito alta, agora não muito mais, porque agora ele já tem 85 anos, né? Tudo vai mudando. Mas ele era um homem muito assim, vistoso, forte, e ele chegava em casa com a mala dele, com o uniforme muito bonito, todo engomado, que a minha mãe tinha que engomar aquelas golas, e ele usava uma gravata. E ele chegava ali com aquela mala, muito vistoso, meu pai, e uma voz como um trovão. E eu me lembro que tinha uma amiga da minha mãe, que ela dizia assim, olha, seu marido tá em casa? Minha mãe dissesse, está. Ela falava, eu não vou lá, porque eu tenho medo dele. Porque meu pai era a pessoa que causava medo nas pessoas. E nós também tínhamos medo dele, nós tínhamos medo, por causa desse jeito dele, sabe? Ele nunca procurou participar em nada de escolar nosso, nunca foi numa reunião, eu acho que ele nunca soube nem qual escola que a gente estudava. Mas aí o que acontece? Aí quando eu fui crescendo e fui vendo isso, relembrando isso, ficou uma coisa no meu coração. Então eu comecei a orar a Deus, para Deus limpar isso do meu coração, porque Ele é meu Pai. E aí eu comecei a enxergar outros cantos, o Espírito Santo foi me ajudando a enxergar outros cantos. Se Ele não estava presente é porque Ele precisava trabalhar para sustentar na família, sabe? Então eu comecei a ver pro outro lado, sabe? E onde eu fui completamente curada dessa ferida que eu tinha, que eu carregava. Em contrapartida, minha mãe, gente, a minha mãe, ela era a mulher mais mansa do mundo. Ela tinha uma mansidão, uma meiguice, que eu nunca conheci ninguém igual. Minha mãe era essa pessoa. A minha mãe já dorme no Senhor. Ela faleceu em 2012, onde ali eu fiquei, irmãs, vocês acreditam? Eu fiquei de mal de Deus. Falei, não quero saber, porque ali minha mãe ficou internada e eu fiz um jejum de 48 horas para a cura da minha mãe. E nós jejuávamos, nós orávamos, nós implorávamos a Deus. E minha mãe morreu. Irmãs, foi a dor mais terrível que eu já senti na minha vida, que eu sei que existe ainda dores piores, que é perder filhos, mas essa dor foi uma dor mais terrível que eu senti na minha vida, foi perder minha mãe. E minha mãe sempre foi serva do Senhor. Minha mãe tinha uma palavra para cada um dos 7 filhos. Ela tinha um conselho, uma palavra e um afeto, sabe? Um aconchego. Então essa era minha mãe. E aí quando fala que Deus, Ele é nosso Pai, eu também relutei um pouco, sabe, irmãs? Eu vou confessar aqui para vocês. Eu dizia, não, Deus não é meu pai. Eu aceito Deus só se Ele for minha mãe. Porque eu não tenho referência paterna boa. Eu não tenho referência paterna de um pai amoroso, de um pai zeloso. Eu tenho referência de uma mãe amorosa, de uma mãe zelosa, de uma mãe cuidadora, de uma mãe, assim, que tinha todas as qualidades do mundo. Eu falava para Deus assim, ó, é até engraçado isso, né? Mas eu falava assim, olha, Senhor, tudo bem que o Senhor é meu pai. Eu aceito o Senhor como meu pai, mas o meu pai com o amor da minha mãe, aí fica tudo certo. É assim que eu falava para Deus. Mas hoje, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, já passou, já curou, sabe? Já curou. Porque o Espírito Santo, ele trata com a gente, ele nos ajuda, sabe? Ele nos guia. E aí, às vezes você tem aí também, né? Uma ressalva, né? Algo doendo no seu peito, no seu coração, sobre alguma pessoa que você ainda não pôs para fora, você não falou, sabe? Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, se você quer cura, você tem que falar. Ó, a palavra lançada, a palavra solta no mundo espiritual, ela tem muito efeito. E quando você fala, você está declarando. Você está declarando. E aí, então, Deus, ele vai te curar. Não quer dizer que Deus não sabe do seu pensamento, não. Deus sabe. Mas no mundo espiritual existem portais. Isso aí é uma coisa que nós vamos entrar ainda no próximo, né, episódio, que vai ser a maturidade espiritual. Esses portais,
eles são abertos e fechados mediante a declaração em palavras. Então você precisa falar. Então, se você tem alguma coisa no seu coração que dói quando você lembra, te machuca ainda, procure uma pessoa de sua confiança, da sua igreja de preferência, uma pessoa que você vê Deus na vida dela, que tem o Espírito Santo, e desabafe, sabe? E ela vai orar junto com você. E o Espírito Santo vai trazer, sabe? A cura da sua alma. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês precisam falar. Vocês não podem guardar para vocês, vocês não são baús. A gente costuma achar que a gente é baú, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí chega uma hora, sabe o que acontece? Entra numa caverna que ninguém consegue te tirar de lá. Por causa das suas emoções que você não colocou para fora. Então comece a pôr para fora. E agora eu quero tratar com vocês aqui sobre outra coisa fortíssima que Deus trouxe no meu coração, que é o perdão. Irmãs, lá em Mateus 6:14 até o 15, lá vai falar para vocês sobre o que é perdoar. Esse segundo tema, ele não deixa de ser, né, ele é tão forte quanto o primeiro, né, que é a cura da alma. Esse segundo tema do perdão também é muito forte. E ele está mesmo interligado, né? Uma parte com a outra, né? Do cura da alma com o perdão. Perdoar traz benefícios para a saúde física, mental e principalmente espiritual. Ah, irmã Nalva, não vem mexer com esse negócio de perdão não, porque eu não consigo, eu já tentei. E eu não vou perdoar não, que é muito grave, muito sério o que fulano de tal fez comigo. Irmãs, calma, calma. Eu vou explicar para vocês. Porque tudo vocês vão ter entendimento de como deverá ser feito. O perdão é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e das mãos de Satanás. Sabia? Porque ele quer nos prender nesse sentimento de falta de perdão. Porque ele sabe que sendo assim, se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar. Porque está escrito na palavra dele, lá em Mateus 6,14. E o que acontece se Deus não perdoar você? Você não vai ser salvo, você vai para o inferno. E Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele trabalha dia e noite para alimentar cada vez mais esse sentimento, essa revolta, sabe? Então, o que acontece? Satanás, ele trabalha incansavelmente nas mentes das pessoas para inibi-las de ter uma iniciativa de pedir perdão e também de perdoar. Não sou eu, Nalva, que está dizendo isso, é a própria palavra de Deus que diz que se você não perdoar o seu próximo, o seu pai também não te perdoará. Os discípulos perguntavam para Jesus em certa ocasião: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? E Jesus disse, 70 vezes 7. Eita, que é muito, né? 490 vezes. Então, olha só. Eu tenho algo para dizer para você sobre o perdão. Quando você não perdoa, é como se você preparasse um copo de veneno para aquela pessoa, mas você que está bebendo um pouquinho cada dia, porque você vai morrendo por dentro. É sério isso, é muito sério. Eu sei que o Espírito Santo me autorizou a falar desse tema, por isso que eu estou falando. Porque é um tema muito sério. Porque nós, no caminho do Senhor, nós não podemos ficar com essas amarras. E presta atenção, tem mais. A outra coisa que vai te trazer ainda mais clareza na mente de vocês agora sobre perdoar, que perdão, ele não é um sentimento.
Ai, que vontade de perdoar. Você nunca vai sentir. Nunca. Ele não é sentimento, ele não é vontade. Perdoar é um ato. É uma ação. Então, irmã, sobre o perdão. Quando você não perdoa, é como se você preparasse um copo de veneno para aquela pessoa. Mas você mesmo, todos os dias, toma um gole do veneno. Porque você acaba morrendo um dia após o outro por dentro, carregando aquela mágoa, aquele ressentimento que adoece até os ossos. E aí, você acaba ficando doente. E a outra coisa que vai trazer também é uma clareza na mente de vocês agora, é o seguinte: perdoar não é um sentimento. Não é assim, ai, tô com vontade de ali perdoar o fulano. Não. Não tem nada a ver com sentimento. Perdoar é um ato, é uma ação. É você ser inteligente, de saber que se você não perdoar o seu irmão, o seu pai que está no céu não te perdoará. Então, é isso que é o perdão. Escuta só isso para vocês ter mais noção de como age, né, essa parte do perdão e ser perdoado. Quando você desliga um ferro de passar roupa da tomada, você vai lá e puxa a tomada. Esse ferro, ele não esfria de uma vez. Você desligou, ele esfriou. Não é assim, né? Ele não vai esfriar naquela hora, né? Ele vai demorar um pouco, certo? Pois ele fica morno, depois ele passa de morno para frio, depois, dependendo da temperatura ambiental, ele fica até geladinho no final, não é mesmo? Assim é o perdão. Hoje eu te convido a você puxar essa tomada. Você decidir dentro de você que você vai perdoar. É você dizer, eu vou perdoar. Quando você disser isso, você está puxando a tomada. Significa que você já vai esquecer tudo que a pessoa te fez? Significa que você já vai ficar de ninguém com a pessoa? Não, de jeito nenhum. Nada daquilo que você sente por ela vai mudar. O que vai mudar quando você puxar essa tomada vai ser sua atitude. Sua atitude de não querer mais, sabe? Carregar essas coisas que não agradam a Deus dentro de você. É essa atitude que vai contar, sabe? E a partir daí, o Espírito Santo, ele não vai te deixar sozinha, irmãs. O Espírito Santo, ele não nos deixa sozinha quando tem que resolver esse tipo de BO. Ele tá com a gente. Ele tá com a gente. E aí, quando você decide, ele fala, epa, peraí, minha filha decidiu, então eu já vou, sabe? Ali envolver ela nos mistérios e dar ela estratégia de como ela vai fazer. Porque às vezes você fala, eu quero perdoar, mas eu tô sem graça, eu não sei como fazer, eu não sei se a pessoa vai aceitar. Filha, não te preocupe, que isso aí é o Espírito Santo. O que você tem que fazer é, puxar a tomada. Dizer, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. E aí, o resto, o Senhor vai encaminhando assim, tudo para haver até um encontro, sabe, entre você e essa pessoa, para poder você ali falar, olha, fulano, quero te pedir perdão. Porque no reino de Deus é assim, viu, irmãs? Às vezes você pensa assim, eu não tenho nada que pedir perdão, é a pessoa que fez para mim. Não, você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Porque quando você pedir perdão, automaticamente a pessoa também pede. Sabe? Aí você pega e já fala, olha, eu sei que não estava nada bem entre nós, mas a partir de agora, né, eu sou uma nova criatura em Jesus, gostaria de te pedir perdão por aquela época, e a pessoa mesmo já fica sensibilizada, já fala, também quero te pedir perdão, e já coloca tudo assim, sabe? É assim que funciona, não estou falando asneira que não, é assim que funciona, porque tudo tem a ajuda do Espírito Santo. Mas aí, é assim
que você perdoar, que você, né, tudo vai, a poeira vai abaixar, né? Aquela pessoa também vai ver, né, que aquilo ali foi bobagem, aconteceu no passado, que não teve nada a ver, e ali tudo vai esfriar. Mas também você precisa perdoar com sinceridade. Mas não significa também que você precisa também agora estar ligado com essa pessoa, mesma amizade, porque, né, modifica, lógico. Não significa que você precisa de estar ali, né, de rilia com essa pessoa, não significa, né? Mas você tem que limpar isso do seu coração. O pedir o perdão não é por causa da outra pessoa, é por causa de você. Tá entendendo? É você, por causa de você. Então, deixa eu ver aqui o próximo passo que eu vou passar. Porque eu disse a vocês que esses dois assuntos estão interligados, né? De perdoar e cura da alma. Porque às vezes a pessoa que você precisa perdoar é a mesma pessoa que feriu a sua alma. Tá entendendo? Por isso que tá interligado. Mas presta atenção. Quais os tipos de coisas que podem trazer umas feridas assim, terríveis para a alma de um ser humano? Eu coloquei algumas coisas que eu quero ler para vocês. A primeira de todas que eu coloquei aqui foi o abuso sexual, que é o estupro. A segunda coisa é o abuso psicológico. Talvez é um pai ausente e você carrega, né? Igual eu carregava, né? Um pai que não era tão presente na nossa infância. Às vezes pode ser que você tenha convívio com pessoa narcisista, que você fala, não quero mais saber dessa pessoa, sabe? E aí você também carrega algo no seu coração. Talvez é uma pessoa que te traiu, né? Uma traição é doída, né? Talvez uma pessoa te traiu. Ou talvez é uma acusação que a pessoa te fez, sendo que você é inocente. Ai, como dói, né, irmãs? Ser acusada daquilo que a gente não fez, né? Dói muito. Porque eu disse a vocês que esses dois assuntos estão interligados, né? Que é a cura da alma e o perdão. Porque às vezes a pessoa que você precisa perdoar é exatamente aquela pessoa que te feriu a sua alma. Então, eu vou falar agora alguns tipos de abusos de que fere a alma do ser humano. Vou citar alguns aqui para vocês. Pode ser um abuso, que é o número 1 do topo aqui, um estupro, quem sabe, né? Um abuso quando você era criança, não sei. Pode ser que seja também um abuso psicológico, né? Aquela pressão psicológica que a pessoa faz. Pode ser também um pai ausente e uma mãe ausente, né? Um pai ausente, como eu citei, que era o meu caso, né? Que o Senhor curou tudo, graças a Deus. Pode ser também uma mãe ausente, né? Uma mãe narcisista, né? Pode ser também que seja um abandono, né? Os pais te abandonaram quando você era criança, te deram para outra pessoa cuidar, sabe? Te abandonou. Você teve que se virar no mundo. Talvez seja uma acusação que te doeu muito, que te feriu, né? Como que dói, né, irmã? Ser acusada, sendo inocente. Talvez foi uma traição, né? Traição também é muito dolorido. Um abuso financeiro, alguém foi lá e passou a mão no seu dinheiro, né? Usou de má fé com você. Talvez foi uma violência física, né? Ou até mesmo uma agressão física e verbal. Ou mesmo uma violência doméstica, né? Quantos agressores existem, né, por aí? Ou então um bullying, né? Que a pessoa sempre que te vê tem um bullying para fazer ali sobre sua pessoa. E aquilo você vai guardando e aquilo vai transformando em feridas. Então, mediante a esses abusos e ataques, você carrega uma bagagem com você. Eu costumo dizer que temos em nós um quartinho, sabe? De entulhos. Eu já até levei uma palavra dessa uma vez numa célula que eu participei. Nesse quartinho, onde nós guardamos ali coisas entulhadas, coisas que não se usam muito, né? Ali nesse quartinho, você coloca tudo aquilo que você não quer que as pessoas vejam, né? Aquele quartinho onde você coloca o aspirador de pó, o balde, o rodo, a vassoura, o pano de chão. E é nesse quartinho, sobre esse quartinho que eu quero falar, esse quartinho da nossa alma. Porque nesse quartinho você começa a guardar essas coisas
Você começa a guardar esses ressentimentos, essas feridas, algumas feridas sangrando, e você coloca tudo lá. E vira e mexe, você vai entrar nesse quartinho. Quartinho onde tem ali muita poeira, muita teia de aranha. E você vai entrar ali, você vai dar uma revirada e você vai pegar e vai falar, olha, isso aqui me causou tanta dor que dói até hoje. Às vezes você vai analisar ali cada uma das dores. Mas só que hoje eu te convido a entrar nesse quartinho da sua vida. Sei que ali tem muita poeira, muita telha de aranha. Tá tão sujo, tão desorganizado. Mas hoje é o dia de você pegar tudo e organizar e pôr cada coisa no seu devido lugar. Hoje é o dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Entre agora lá nesse quartinho. E comece a abrir ali gavetas empoeiradas, tirar para fora todas essas mágoas, essas feridas que te dói, que você carrega. O Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, porque ele fez assim comigo, eu vou contar depois o que aconteceu. Não vai ser uma jornada fácil não, não vai ser fácil não, mas é possível, tá? Não é impossível de jeito nenhum, é possível. Você vai conseguir. E aí você começa a declarar com a sua boca, eu decidi a perdoar, eu perdoo. Eu decidi a perdoar fulano de tal, eu perdoo. E essas palavras, elas têm que ser liberadas no mundo espiritual, como eu já havia dito. E é preciso que o reino das trevas escute isso. Peça ajuda para o Espírito Santo, porque sozinho você não vai conseguir. E se você não conseguir, vai dar muito ruim para você. Porque como é que você vai conseguir trilhar esse caminho carregando essa ferida, sangrando no seu peito? Não tem jeito. Então, ele vai te ajudar a purificar desses sentimentos. Essas coisas, sabe? De desejar mal para as pessoas. Aí, se fulano fez isso comigo, tem que pagar. Tomara que sofra, tomara que aconteça não sei o quê. Eu tinha, sabia? Esse sentimento de vingança. O Senhor me libertou. Ele me curou. Eu agora vou orientar vocês sobre as opções que você pode optar para liberar o perdão. Se a pessoa for uma pessoa próxima de você, então você vai até essa pessoa. Diga que quer falar com ela, né? Marque um lugar, marque um café. Não marque no meio do tumulto, não. Marque você um lugarzinho reservado, você e ela. E ali, você frente a frente com essa pessoa, olha nos olhos dela e fala todo o seu sentimento. Eu vou dizer uma coisa para você que é agora, diante de Deus. Você não vai ter sentimento de amor por ela, não. Você vai ter sentimento de querer pegar ela, sabe? Agredir. Porque você vai relembrar tudo aquilo que ela fez contigo. Mas eu falo para você, calma, calma, seja inteligente. Você vai dizer a ela, gostaria de te dizer que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero te pedir perdão por tudo o que aconteceu. Eu quero que você me perdoa. E quero, assim, se possível, a gente zerar tudo aquilo negativo que aconteceu entre nós dois ou nós duas. Sabe? Faça isso. Mas se, por acaso, a pessoa não mora perto de você, mora em outro continente, ou mora em outra cidade, outro estado, se essa pessoa mora em outro estado, em outro continente, você vai ligar para essa pessoa. Você vai procurar o contato dela com alguém e vai mandar uma mensagem, ou um e-mail, ou uma ligação, e você vai falar para ela. E você também pode, ou então fazer a carta também, dizendo para ela, fulano de tal, eu, Nalva, tô dando exemplo com meu nome, né, porque é um exemplo, quero dizer para você que você me machucou profundamente. Você abriu feridas terríveis na minha alma. Você me machucou muito. Você me feriu muito. Hoje eu carrego traumas por tudo aquilo que você fez comigo. Mas eu estou caminhando com Jesus.
eu sou nova criatura e eu entendo que eu, para me caminhar com Ele, eu preciso liberar isso do meu coração. Então eu te peço perdão e eu te perdoo em nome de Jesus. Aí você vai perguntar, e se a pessoa já morreu? Que foi o meu caso, né? Que depois eu vou testemunhar para vocês. Se a pessoa já morreu, você faz uma carta. Na carta você vai falar as mesmas palavras que eu escrevi em cima, mas você vai dizer assim, em voz alta. Você vai no lugar reservado, no quarto fechado, você vai pegar essa carta e vai ler em voz alta. Leia em voz alta. E aí depois que você lê, você rasgue bem pequenininho para jogar fora, ou você queime em lugar seguro, queime ela, e aí você está liberada no mundo espiritual. Não significa que você precisa sentir amor pela pessoa, não significa nada disso, significa que você foi inteligente, é isso, você foi inteligente. E o resto é o Espírito Santo, que vai chegar numa fase onde você vai ter até dó dessa pessoa. Você vai falar, coitado que fulano. Sabe? É isso que acontece. Então, olha só. Sabe o que acontece quando você não libera perdão? Isso não estudei, não busquei na internet, não escutei de ninguém. O Espírito Santo, numa cura comigo, me falou. O que acontece quando você não libera o perdão? A sua alma fica ligada na alma daquela pessoa. Misericórdia, né, irmãs? Então, sabendo disso, nós temos que ser inteligentes e nos desligar dessa pessoa, né? Lógico. Então, é assim, ó. Essas cicatrizes, elas vão ficar, tá? As feridas vão serem curadas, mas vai ficar lá a marquinha. Igual, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um queimado aqui, tá vendo? Esse queimado aqui, ó, ficou horrível quando queimei, ficou vermelho, depois ficou preto. Agora tá naquela fase, assim, de coceirinha, assim, que eu coço, assim, ó, porque tá cicatrizando. E aí, a próxima vez, eu vou trazer pra vocês aqui, essa marquinha aqui, ó. Não doeu muito quando eu queimei, mas agora não dói mais, não. Tá vendo? Vai ficar a marquinha aqui, do queimado. Assim é o perdão. Vai ficar ali a cicatriz, mas não vai doer mais. Não vai doer mais, porque você já está liberado no mundo espiritual. O testemunho que eu tenho para trazer para vocês é que quando, alguns anos atrás, eu comecei a fazer um detox para emagrecimento. Então, nessa mentoria de detox para emagrecimento, a mentora lá, ela teve um tema que foi sobre o perdão. Ela falou que o perdão atrapalha até mesmo no emagrecimento. Pensa, irmãs, que mistério. E aí, essa mentora foi nos instruindo e ela então sugeriu isso, que nós fizéssemos uma carta para essa pessoa liberando perdão, para essa pessoa que nos machucou. E eu tinha alguém no meu coração que me feriu muito, feriu a mim, feriu as minhas filhas, que eu carregava isso, sabe? Assim, ó, uma mochila assim enorme, assim, um peso, uma carga nas minhas costas, sobre essa pessoa. E aí, quando ela começou a falar sobre isso, eu comecei a fazer a carta. Fiz a carta, li em voz alta, me senti aliviada, rasguei, joguei fora. Pronto, achei que eu tinha perdoado, irmãs. Olha o mistério. Porque também a sinceridade de coração é tudo. No meu coração estava tudo ótimo. Até que essa pessoa veio a falecer. Irmãs, foi assim, uma das piores fases espiritual que eu já passei na minha vida, foi essa época. Por quê? Porque quando essa pessoa faleceu, eu dizia, bem feito. Eu sou humana. Eu dizia, ainda é pouco, tinha que ter sofrido mais. Misericórdia, irmã, você acredita que eu falava isso? Sangue de Jesus tem poder. Irmãs, eu tô passando para vocês isso que aconteceu comigo. Não foi história que eu li, que alguém trouxe para mim. É comigo. E o meu sentimento era esse. Que ele queime no fogo do inferno por causa dessas coisas que ele fez comigo. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder na minha boca. É pesado. É muito pesado.
porque eu tô sendo sincera, era todo esse sentimento que eu tinha. Eu falava, ninguém merece passar o que eu passei. Ele vai ter que pagar. Mas agora ele morreu, acabou. Como é que ele vai pagar o que ele fez comigo se ele já morreu? Ele tinha que sofrer. Sabe aquela coisa? Ele tinha que sofrer. Era eu falando. Aí um dia eu comecei, sabe, a ter ataques na minha mente por causa desses sentimentos que eu tinha. Comecei a ter ataques na minha mente, ataque espiritual. Onde ali todas as noites, quando eu ia dormir, vinha essa pessoa na minha mente e vinha ali os ataques espiritual dizendo para mim que eu tinha que amaldiçoar ele de todas as formas possíveis. E que ele já não estava mais nesse plano, mas o plano que ele tivesse, ele tinha que sofrer lá. Tudo isso que ele me fez, tá entendendo? E aí, aquilo foi aquela luta, meu espírito contra a minha carne, e aquela luta, e todas as noites eu tinha luta. Por fora as pessoas me viam normal. Então, irmãs, eu falava assim, essa pessoa tem que sofrer onde ele estiver, seja em qual plano que ele estiver, ele tem que sofrer tudo isso que ele me fez, todas as feridas que ele abriu no meu peito. E eu desejava, sabe, que ele sofresse. Eu pedi a Deus, deixa ele sofrer para ele aprender. Ele foi muito covarde. E aí chegou num ponto que eu já não aguentava mais essa guerra espiritual. O Satanás, assim, deitando e enrolando na minha mente, trazendo sentimentos horríveis. E um dia eu ajoelhei na minha cama, graças a Deus, que meu marido estava viajando nessa ocasião. Eu estava sozinha, de madrugada. Eu ajoelhei e eu falei para o Espírito Santo, eu não consigo. Sozinha eu não consigo. Eu achei que estava já tudo bem, tudo perdoado, mas não está. Me ajuda, Espírito Santo, tira esse sentimento horrível de mim. E eu falei para o Espírito Santo, manda reforço do céu. Manda anjo com espada desembainhada para lutar e quebrar esses laços. E aí o Espírito Santo me ouviu. E eu precisava, irmãs, buscar aquela cura. Não só por mim. Não só por mim, mas também pelas minhas filhas, porque na verdade nós três estávamos feridas e eu precisava ajudá-las. E ali eu pedi a Deus, me dá força, me ajuda. E Deus então me ouviu. E Deus se revelou a mim, irmãs. Eu não sei quantas de vocês conhecem a voz de Deus, mas eu conheço. E Deus falou diretamente comigo. E Deus não é um Deus que fica dando rodeio não, tá, irmãs? A voz dele é suave, é mansa, mas é assim, ó. Ele não dá rodeio não. E aí Deus falou pra mim assim, você precisa perdoar, porque se você não perdoar, a sua alma está ligada na alma dele. E a alma dele não vai conseguir seguir a trajetória no plano espiritual que ela tem que seguir por causa de você. Irmãs, aí eu falei para Deus, Senhor, eu perdoo, que ele siga em paz. Que a minha alma seja desligada da alma dele, que ele siga em paz para onde ele tiver que ir, Senhor. Mas tem misericórdia de mim, me ajuda. E ali o Espírito Santo começou a fazer uma limpeza no meu coração. Uma limpeza tão profunda, que hoje em dia eu falo para Deus. Eu sei que depois que morre acaba, mas eu falo de vez em quando para Deus, tenha misericórdia daquela alma. Coisa que eu jamais falaria no início, eu hoje consigo falar. Tenha misericórdia daquela alma, Senhor.
Sabe, irmãs, quando você começa sua vida toda bem, você serve ao Senhor, você faz tudo que agrada o Senhor. Mas aí quando você está quase chegando a sua hora de você fechar seus olhos para este mundo e morrer, você começa a fazer tudo errado. Sabe? Você perde tudo aquilo de bom que você fez. É tipo isso que aconteceu. Então eu falava para Deus, tenha misericórdia, Senhor. E Deus foi limpando. E hoje eu falo a verdade para vocês, eu só tô lembrando desse episódio por causa que eu queria trazer para vocês aqui. Porque a cura é isso. A cura da alma é isso. É você reconhecer que você não é capaz, mas que Deus, o Espírito Santo e Jesus, a pessoa da Trindade Santa de Deus, os três, eles trazem um refrigério, eles trazem uma calmaria no meio da tempestade da nossa alma, da nossa mente, e tudo fica bem. Por isso eu te convido, perdoe, em nome de Jesus, perdoe. Não perca a sua salvação por causa de ressentimento, por causa de mágoa, por causa disso, daquilo. Não perca. Fica firme, perdoe. Libera perdão do seu coração. Porque daqui uns tempos você vai ajudar outras pessoas também que têm dificuldade de liberar perdão, a perdoar. Porque é assim. Nós estamos aqui para isso. Umas para ajudar as outras. Com a ajuda do Espírito Santo, eu sei que vocês vão conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E fique ligado para o próximo devocional, próxima terça-feira. Quero trazer aqui também algo forte da parte de Deus para vocês. Fiquem ligadas, que vocês possam, esmiuçar cada palavra que o Espírito Santo, através da minha vida, liberou para você aqui nesses vídeos. E em nome do Senhor Jesus, que Ele te fortaleça, que Ele te dê entendimento, clareza na palavra dEle. E que você seja uma pessoa que queira realmente servir ao Senhor sem ressalvas, sem pendências, sem nada. Seja livre, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.